Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero te mostrar como você vai fazer para estudar para o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina em 2024, tanto para o cargo de agente quanto para o cargo de escrivão, até porque é um concurso com uma expectativa muito alta, com 2.000 vagas já para o segundo semestre de 2024, e você tem que estar preparado quando este concurso sair. Então, pensando em você que está acelerado, quer ser aprovado neste concurso, eu trouxe aqui um guia completo de estudos para você, onde eu vou te mostrar a organização inicial, como você vai fazer para dividir sua carga horária, o ciclo de estudos, quais são as prioridades, ou seja, os assuntos mais recorrentes e mais cobrados que você tem que dominar. Também quero te mostrar como você vai estruturar o seu edital verticalizado. Eu vou te entregar pronto isso também. O link vai estar na descrição. Depois você pode baixar esse edital todo pronto. E eu vou te mostrar a melhor parte, que é como você vai fazer para montar e estruturar uma estratégia de revisões para esses dois concursos, de agente e de escrivão. Bom, muito prazer. Meu nome é João. Eu já fui aprovado em terceiro colocado para o concurso de oficiais da Polícia Militar de Santa Catarina. Fui aprovado para escrivão também aqui da PCSC. Fui aprovado para soldado também da PMSC. E hoje eu tô aqui para te ajudar a construir esse guia de estudos e te situar melhor e mostrar todas as técnicas que funcionam e aquilo que não funciona, aquilo que você deve fazer e o caminho que você não deve seguir, beleza? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo porque eu tenho várias sacadas para você facilitar o seu estudo ao máximo possível e com certeza você garantir essa aprovação de uma forma muito mais tranquila e mais rápida. E se você enxergar valor nesse conteúdo, este canal aqui é totalmente voltado para estudos para concursos públicos da área policial. Então fique à vontade e inscreva-se aqui que a gente vai trocar uma ideia bem legal a partir de agora, beleza? Vamos lá então para a tela, eu quero conversar agora com você sobre organização inicial e o que você deve fazer já de cara quando você dá o start para o estudo para a Polícia Civil de Santa Catarina. Logo de cara eu preciso que você tenha esses três requisitos. Uma assinatura de um site de questões é inevitável, pode ser que concursos, tec concursos, aprova concursos, qualquer um, cara. Só precisa ter um material de apoio porque essa aqui é a sua ferramenta de estudos. Qualquer site que tenha um banco gigantesco de questões vai servir pra gente e vai ser extremamente necessário. Não fique fazendo só aquelas 10 questões gratuitas por dia, porque não vai dar certo, beleza? Venha de cabeça aberta pra gente trocar essa ideia bem legal. E pra você que quer ser aprovado mais rápido, se esforce, por favor, pra fazer 5 dias ou mais na sua semana. Menos do que isso acaba ficando complicado até por conta da gestão da sua carga horária. Pode ser que você não tenha tempo suficiente para revisar esse edital 5 ou 10 vezes se for necessário, beleza? Então se você fizer menos que isso, já venha ciente de que pode ser que você demore um pouco mais. E com relação aos materiais, eu peço que você venha muito de cabeça aberta para este vídeo, porque não vai importar tanto assim a qualidade do material que você tem agora, tá bom? Tudo isso aqui que eu vou te explicar a partir de agora funciona com técnicas que vão praticamente botar os seus materiais como se fossem secundários ou terciários dentro da sua preparação. E não é porque você gastou muito dinheiro com seus materiais que eles valem ouro, que eles são insubstituíveis, ok? Venha de cabeça aberta, vamos lá. E pro edital de agente da Polícia Civil, logo de cara a gente já vê que tem algumas disciplinas aqui, conforme o último edital, que tem muito mais peso. Por exemplo, a disciplina de português e de informática tem pesos muito maiores. Por exemplo, língua portuguesa tem um peso 5 vezes maior que a legislação institucional. Então isso aqui deve ser observado, obviamente, na hora de você fazer a distribuição da sua carga horária, ok? Mas eu já vou entrar com você nessa parte de carga horária, ciclo de estudos, fique tranquilo, tá? A gente está falando agora sobre dimensão e profundidade do edital. A primeiro ver são 110 questões, isso aqui significa muita coisa, até porque a última prova foi FEPESE, algumas questões são até chatinhas de se resolver, principalmente da prova de informática foi bem chato, português foi uma prova tranquila, por exemplo, apesar de ter 25 questões, mas faz parte agora, nesse momento, você entender que a sua prova tem 110 questões de múltipla escolha, existe um tempo pré-definido para você fazer isso, e quando eu olho diretamente para esse número, 110 questões, isso significa o quê? Que você precisa estar muito bem treinado na resolução de questões. Então você tem que buscar no seu dia a dia resolver o máximo possível, porque não dá para chegar lá no dia da sua prova e você tentar resolver a sua prova inteira e não ter tempo nem para passar para o gabarito. Então a primeira coisa que salta aos olhos olhando para isso aqui é primeiro o peso de português, que obviamente é gigantesco. Então como tem 5 alternativas em cada questão, você vai ter que ler uma infinidade, centenas e centenas de assertivas até você encontrar a correta. Então uma coisa que não pode acontecer logo de cara é você chegar na sua prova e não estar preparado para resolver essa prova pelo menos 2 vezes. Você tem que estar treinado a ponto de fazer muitas e muitas questões por hora para chegar lá com bastante tranquilidade, para não passar sufoco, porque tem que passar essas questões para o gabarito ainda. Então tem uma série de situações que você tem que observar, beleza? Não é porque essa prova a princípio não tem redação que ela é uma prova fácil, ela é uma prova extensa que exige muita atenção em diversas disciplinas. E dependendo da banca que for contratada para este concurso, você pode ter alguma série de problemas, por exemplo, em português, como foi a prova de delegado agora,
E de psicólogo, a banca escolhida foi a FGV, ou seja, o português muito bem estruturado. E se a gente encontrar, por exemplo, 25 questões de português numa prova de agente feitas pela FGV, o estudo para português altera completamente. Então você tem que ter um entendimento muito mais profundo. Mas calma, não é o momento ainda de fazer questões só da FGV. Realmente eu deixaria o meu filtro de questões bem aberto para várias e várias bancas de múltipla escolha, até porque a gente não tem a certeza de nada. E não é porque a banca pode ser a FGV que você vai deixar de construir esse aprendizado e explorar todas as outras bancas lá fora, tá? Isso aqui é muito importante. Explore outras bancas até que essa banca seja definida. Por mais que seja a FGV, não deixe esse conhecimento de lado. Bom, então vamos lá, olha só como a gente vai fazer a nossa divisão de carga horária, o nosso ciclo de estudos, como que a gente vai trabalhar toda essa divisão pra gente da PCSC 2024. E aqui eu vou trazer, obviamente, a realidade da maioria das pessoas, tá? A maioria das pessoas, inclusive eu tenho vários alunos na minha mentoria que estudam 2 ou 3 horas por dia. Eu vou trazer essas duas realidades aqui pra você. Se você quiser conhecer também a minha mentoria, tá aqui o link na descrição. A gente troca uma ideia, eu te mostro lá, tem todo um site explicando como que funciona. Se você tiver interesse, clica lá, a gente conversa, beleza? Mas a minha ideia com esse vídeo aqui é pra você que tá desesperado, tá desorganizado e não sabe o que vai fazer. Eu tô aqui para te ajudar. Como a realidade das pessoas é 2 ou 3 horas por dia, o que a gente vai fazer? E como o seu edital tem 9 disciplinas e a gente só tem 2 horas de carga horária por dia, a gente tem um número ímpar. Então a gente precisa se adequar, parar de chorar, não adianta, tem que fazer isso aqui. Abre um dia a mais dentro do seu ciclo e, por exemplo, a gente consegue fazer com que português seja estudado sozinho. E é muito importante ter essa visão porque, por exemplo, português vale 25. Se a gente somar aqui direito penal com administrativo, cada um vale 10, vale 20. Informática e direitos humanos. Informática vale 20, direitos humanos vale 5, 25. Então a gente tem 20 pontos aqui, 25 pontos aqui, 25 pontos aqui. Raciocínio lógico nesta prova vale 15. Legislação institucional vale 5. Então a gente também tem 20 pontos aqui. Constitucional vale 10, processo penal vale 10 também. Então a gente consegue, apesar de aumentar um dia nesse ciclo e a cada 5 dias você ver todas as disciplinas, você consegue dar uma qualidade melhor para esse estudo. Por exemplo, se você estudasse 2 horas por dia, português você faz 2 horas, naturalmente, dê uma pausa, troque de assunto. Mas, por exemplo, com informática e direitos humanos, você não precisa estudar 1 hora de informática, 1 hora de direitos humanos. Eu recomendaria aqui 1h30 de informática, 1h20 e o restante de direitos humanos, até porque os pesos precisam ser respeitados porque são diferentes. O intuito desse vídeo não é ficar fazendo continha, te mostrando os minutos, os segundos exatos para não te deixar bitolado. A ideia aqui é você ter uma adaptação e uma flexibilidade. Faça aqui, por exemplo, 1h30 de informática, meia hora de direitos humanos, tá acabado, faça muitas questões aqui de tudo e pronto, final, vai para frente sem estresse, beleza? Então agora a gente vai passar para o ciclo se fosse estudado 3 horas por dia. E aí, como a gente tem um número múltiplo de 3, obviamente a gente pode fazer o seguinte, a gente simplesmente pega o dia A, o dia B e o dia C, e do C volta para o A. Então A, B, C, e vai seguindo assim até chegar o dia da sua prova, beleza? Então como você tem 3 horas por dia, o que eu optei em fazer por aqui? E como no dia A o raciocínio lógico vale 15, o penal vale 10 e o direito constitucional vale 10, a gente tem uma pontuação de 35 pontos totais aqui. Eu procurei balancear, até porque essa carga horária não pode ficar muito pesada num dia. E eu também busquei, obviamente, trazer disciplinas que são totalmente diferentes uma da outra. Raciocínio lógico é diferente de penal, que é diferente de constitucional, por exemplo. São disciplinas legais de serem trabalhadas no mesmo dia, porque a lógica, o raciocínio por trás delas é bem diferente. Por exemplo, português não tem nada a ver com direitos humanos, que não tem nada a ver com legislação institucional. E com relação à carga horária, por mais que você estude apenas 3 horas por dia também, e eu sei que essa é a realidade de muita gente, não fique bitolado nos minutos e nos segundos na calculadora de qual é o peso que isso aqui representa para você, tá bom? Isso aqui pode ser dinamizado ao longo do seu estudo, isso aqui vai ser adaptado, você vai poder mexer, inclusive, o dia que vai ter cada disciplina, como você vai fazer esse balanceamento, você pode organizar isso de várias outras maneiras. Mas entenda que essa aqui seria a forma com que eu estudaria. Por exemplo, no dia B, a gente tem 3 horas por dia. O que eu faria? Eu pegaria 2 horas de português, meia hora aqui, tá tudo bem. Por quê? Porque esse peso aqui, apesar de legislação institucional ter muita leitura para ser feita, a gente tem que ver a longo prazo. Se você erra as questões de português, você tá fora. Até porque as pessoas têm muita dificuldade na disciplina de português e se você estiver diferenciado aqui, vai se tornar muito mais fácil de você entrar, ser aprovado, beleza? Claro que isso aqui não é uma verdade, tudo isso aqui pode ser flexibilizado ao longo dos períodos. Vai ter momento que você vai poder estudar aqui português 1 hora, direitos humanos 1 hora, institucional 1 hora, e tá tudo bem, vai de acordo com a sua necessidade, você precisa ser adaptado. Lembre-se que quanto mais você engessar o seu estudo, quanto mais você quiser botar cada coisa na sua caixinha, mais dificuldade você vai ter para ser aprovado, porque você vai ficar se sentindo muito preso e engessado e o seu estudo não vai render, beleza? E agora vamos fazer as análises atinentes ao cargo de escrivão. Se esse aqui não
não for o seu interesse, se você quer estudar pra gente, pule alguns minutos do vídeo aqui, vai pra frente, realmente não perca tempo com isso aqui. Se você quer ser agente, vai lá pra frente, beleza? Pra quem tá interessado na prova de escrivão, são 10 disciplinas. E o que diferencia a prova de escrivão pra prova de agente? Aqui na prova de escrivão a gente tem um acréscimo da disciplina de arquivologia e a gente tem a diluição de algumas questões. Por exemplo, a gente perde 5 questões dentro de informática e 5 questões de raciocínio lógico. E como a arquivologia vem com 20 pontos, a gente tem uma pontuação máxima de 120 dessa prova, ou seja, uma prova bastante extensa. Não é uma prova rápida de ser resolvida. A prova de arquivologia geralmente vem chatinha, vem bastante leitura. Prova de informática também com muita leitura. Como essa é uma prova muito extensa, você não pode chegar no dia dessa prova fazendo somente até 120 questões por dia. Não faça isso, pelo amor de Deus. Treine 150, 180, 200, 300 questões se você conseguir. Mas chegue no dia da prova com folga para resolver essa prova pelo menos 2 vezes. Senão, vai dar problema, você vai ficar para trás. Vamos lá então. Ciclo de estudo para escrivão da Polícia Civil de Santa Catarina. Como a gente tem uma disciplina a mais, 10 disciplinas, agora a gente vai bater de novo naquela realidade de quem estuda 2 horas por dia, que é a maioria das pessoas. E claro que isso aqui que tá na sua tela não é uma obrigação sua, mas é uma divisão inteligente com base na proporção dos números, ponto final. Por isso que a arquivologia aqui tá com legislação institucional, português tá com direitos humanos, obviamente porque são 2 disciplinas pesadas com outras leves, informática também agora se tornou uma disciplina mais convencional, tá com o constitucional, raciocínio lógico com processo penal, direito administrativo com direito penal, nada de novo, só que como a gente tem 2 horas por dia, o que eu faria? Eu me limitaria a estudar 1 hora de cada por dia. Agora, por exemplo, eu tenho 4 horas por dia. Cara, o que eu faria nessa situação? Eu poderia fazer a mesma coisa. Estudaria arquivologia, legislação institucional, e depois eu voltaria às outras 2 horas que teriam me sobrado para estudar novamente arquivologia, legislação institucional. Se você tem 2 horas ou tem 4 horas, eu faria a mesma coisa. A diferença é que eu dobraria esse estudo aqui, beleza? Então a cada 5 dias você passaria por todo o edital, certo? E agora quem tem 3 horas, eu faria dessa forma aqui. Como a gente tem 10 disciplinas e 3 horas por dia. E o que dá para fazer de interessante aqui? Pegar disciplinas como português e arquivologia, que são as mais pesadas, e trazer para dias com apenas 2 disciplinas e botar junto com outra disciplina menor. Português vale bem mais, legislação institucional só vale 5, arquivologia vale 20, direitos humanos só vale 5. Então, desta forma aqui a gente traz um balanceamento bem interessante, até porque essas 2 disciplinas de arquivologia e português são o diferencial para essa prova de escrivão. Você tem que estar voando nisso aqui. E é por isso que nesses dias aqui, o A e o C, eu trouxe disciplinas que têm um peso praticamente igual para serem estudadas junto com outras 2. Então, no dia A e no dia C você estuda 3 disciplinas, no dia B e no dia D você estuda 2 disciplinas de cada. E como é que isso aqui funciona? Você pode estudar o dia A, depois você vai pro dia B, você vai pro dia C, volta pro dia D, depois dia A. E se você falhar no dia A, por exemplo, terça-feira você teria que ter estudado o dia A. Na quarta-feira você vai fazer o quê? Vai estudar o dia B? Não, negativo, não faça isso. Você tem que voltar no dia A. Então por isso que isso aqui é muito flexível, esse tipo de ciclo dinâmico, ele facilita muito a sua vida lá na frente, ok? E se você falhar um dia, permaneça nesse dia até que você o cumpra. Depois você passa pro próximo. Falhei no dia B, permaneça no dia B até você concluir ele, ok? O que não dá para fazer é misturar disciplinas de um dia com o do outro, aí vira uma bagunça. Se você vai estudar o dia C, é só o dia C. Neste momento, claro que existem técnicas bem avançadas lá pra frente, você pode misturar o dia B com o dia C, e eu vou te mostrar. Inclusive, se você quiser saber como funciona isso, na descrição também tem um link do meu curso de questões, também gratuito, aproveite, e você vai aprender 7 estratégias que eu utilizei para ser aprovado entre os primeiros colocados. Lá eu te explico como você vai fazer muitas questões e como aumentar principalmente o resultado das suas questões. Quando eu fui aprovado, eu fiz mais de 70 mil questões de concurso público, utilizando todas as estratégias que eu te passei lá dentro, beleza? Clique no link na descrição, vai lá, é gratuito, tô te dando de graça, aproveite porque você vai aprender bastante. Vamos lá então pra frente. Com relação às prioridades. Cara, assim ó, eu vou te entregar isso aqui junto com o edital verticalizado, que vai estar lá na descrição também. Eu vou deixar uma planilha pra você, vai ter uma aba e lá dentro vai ter análise das últimas provas, ok? Eu vou passar agora por cima pra você entender qual que é a técnica que a gente pode utilizar aqui. Quando a gente fala sobre prioridades, obrigatoriamente a gente tem que olhar pra trás, pro passado. Quais foram as cobranças das últimas provas? A gente precisa saber qual que é o nosso 80-20, ou seja, a gente precisa entender qual que é a recorrência e o que é a tendência para frente. Ou seja, quando eu falo recorrência, é entender quantas vezes o assunto específico caiu nas últimas 2 provas, nas últimas 3 provas, por exemplo. Só que o caso da Polícia Civil, eu olharia neste momento apenas para a última prova, aquele edital que teve em 2017. Eu acho que olhar agora um pouco mais para trás talvez fosse um erro, até porque as provas não são tão recentes, não é uma análise que vai ser tão interessante de ser feita,
até porque as carreiras mudaram, as provas mudaram, a banca mudou, é tudo diferente. Hoje a perspectiva é que as coisas sejam, claro, que mais difíceis, e o cenário ideal agora seria olhar apenas para essa última prova que a gente teve aqui em Santa Catarina, de repente olhar um pouco para as provas de outras polícias civis que estão acontecendo no Brasil, e até mesmo para algumas provas específicas de polícia científica, por exemplo. Seria um bom caminho para a gente seguir, mas entenda, a gente precisa ter análise da última prova. Lembre-se, eu vou te entregar, só estou facilitando a nossa análise aqui. A gente tem que buscar agora qual que é o nosso 80-20, onde que a gente vai direcionar o nosso esforço neste momento para obter o maior número de resultados. E o que eu fiz durante a minha preparação para o CFO, por exemplo? E fique tranquilo, porque se não tivesse feito sentido nenhum, eu não estaria passando agora para você, porque eu fiz 9,37 na prova, ou seja, 93,7% de acerto numa prova com edital gigantesco. Então escuta o que eu tô te falando. Pegue a última prova, faça uma análise bem legal e sempre mire naqueles assuntos para você ter na ponta da sua língua. Significa que você vai negligenciar o restante? Não. Mas se você não sabe o 80-20, se você não sabe aquilo que é mais importante, aquilo que caiu na última prova, se você pegar a última prova da Polícia Civil e não dominar aqueles assuntos ali, infelizmente você vai ter muita dificuldade depois para pegar os assuntos secundários e terciários. Escuta o que eu tô te falando. Foque na última prova, veja o que é mais importante, faça uma análise a nível de Brasil, se for necessário, mas olhe a tendência de cobrança das provas de Polícia Civil, anote aquilo que é mais importante, porque você vai precisar depois para orientar as suas revisões e balizar o seu estudo no momento de reta final, por exemplo, certo? Então a recorrência versus a tendência é muito, muito importante. Fique tranquilo, porque tudo isso aqui vai estar na descrição mastigadinho. A ideia desse vídeo não é ficar discutindo o que caiu mais vezes. Você vai receber isso aqui pronto. Se você tiver algum tipo de dúvida, me procure ali, vai ter o meu contato aqui embaixo também. Fique tranquilo, a gente troca essa ideia, ou então nos próprios comentários aqui, certo? Então vamos seguindo agora para frente. Edital verticalizado. Para que serve o edital verticalizado, que eu vou te entregar pronto também? Para ter o controle do seu progresso e principalmente orientação visual. Fracione o máximo possível os assuntos e não deixe nada escapar. Facilite a sua vida, adapte-se àquilo que você tem que se adaptar e não cometa aquele erro de ficar fazendo risquinho no seu edital físico com caneta verde ou azul. Não faça isso, é coisa de amador, beleza? Olha só aqui, eu vou mostrar para você como que eu fazia a divisão do edital verticalizado e que você vai poder baixar aqui na descrição também. E olha só como não tem mistério nenhum isso aqui. Esse aqui é o edital de agente da PCSC com base no último edital. Cara, não adianta você ficar fazendo muita firula no edital verticalizado. Ele serve para quê? Pegue as disciplinas que for de direito, divida os artigos ali, fracione, facilite a leitura. Por exemplo, o Estatuto da PC, olha só. Eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Por quê? Porque você não precisa ler tudo. E se você contar com essa última aqui dos anexos, são 9. Se você pegar isso aqui para ler de uma vez só, olha só quantas horas você vai fazer isso aqui e olha só quanto tempo você vai perder, beleza? Fracione tudo que for de direito. Olha só, tá tudo dividido já para você aqui. Já tá dividido os artigos de processo penal comum, os artigos de penal comum, por exemplo. Isso aqui é muito fácil, ainda vem com uma legenda de cores aqui para você ir pintando esse edital conforme você viu cada assunto, ou seja, criar um controle visual das coisas. Escute isso aqui que eu tô falando. Crie um controle visual desde o começo, saiba por onde você passou, porque lá na frente você vai saber exatamente por onde você vai passar. Essa técnica aqui, ridícula, de ter um edital verticalizado extremamente fragmentado, porque se você for ver, ele tem bem mais assuntos, aparenta ter mais assuntos do que o edital publicado pela banca, mas você vai ver aqui que depois, quando você faz sessões mais curtas, fragmentadas, você consegue fazer filtro de questões melhores, você consegue fazer um estudo bem mais pormenorizado. Quando você associa esse sistema de revisão por cores aqui, isso acaba pintando as células e você consegue saber exatamente quais foram os passos que você deu até agora. E naturalmente você vai olhar para aquilo ali e vai olhar, pô, por onde que eu já passei, certo? O que tá faltando eu ver? Beleza, é isso aqui. E o que é mais importante? É X coisa. Então eu vou seguir sempre aquilo que é mais importante e aquilo que está mais para trás dentro do edital. E como eu tô aqui para te ajudar hoje, olha só, vai na descrição de novo, você vai pegar ali um link para uma live que tem quase 2 horas, onde eu explico toda essa sistemática de como monta esse edital, de como faz para operar esse sistema de revisão por cores, qual que é o fundamento de cada coisa, da onde que eu tirei essas ideias, o porquê os fundamentos, por que é tão simples, por que a gente tem que ser flexível e adaptável, o que é inteligência processual para a gente ser aprovado mais rápido em concurso. Vai lá, clica naquela live e assiste, porque vai mudar a forma que você enxerga os estudos. Tá de graça aqui embaixo, é um conteúdo que eu faço dentro da minha mentoria, você vai poder acessar de graça, beleza? Então vamos passar agora pro edital de escrivão. E para surpresa de vocês, esse aqui é o edital de escrivão, não tem diferença quase nenhuma. A gente vai acrescentar aqui a disciplina de arquivologia e basicamente eu só fiz a diferenciação aqui. Baixe lá na descrição, tá? Não fica perdendo tempo, vai lá e já faz isso aí. Pega esse edital verticalizado e assiste a live que eu vou deixar aqui, porque você vai entender como eu fiz para ser aprovado em terceiro colocado, como eu fiz para fazer mais de 70 mil questões e ser aprovado em outros concursos, tá? Isso aqui mudou minha vida, mudou a vida de várias pessoas que foram aprovadas na minha mentoria já. Inclusive são técnicas que hoje as pessoas estão usando lá dentro. Então depois é só você pegar o conteúdo que eu tô te passando agora,
aplique para sua vida com bastante calma, bastante tranquilidade. Qualquer coisa que você tiver dúvida, me pergunte, pode mandar WhatsApp, Instagram, qualquer coisa. Volte no comentário deste vídeo aqui e me diga se funcionou ou não, porque eu duvido que isso aqui não funcione para você ser aprovado mais rápido. Se você assistir esse vídeo aqui e a live que eu vou deixar aqui embaixo, eu duvido você não saber aplicar isso aqui e ser aprovado neste concurso. Cara, eu sei que esse vídeo tá um pouco longo, mas não tem problema, isso aqui é um guia de estudos, eu quero te orientar e te mostrar, é isso aqui que você vai fazer a partir de agora e é assim que você vai operar, ok? Então é longo mesmo, não tem problema, quem ficou aqui até o final é porque realmente está interessado, quer ser agente, quer ser escrivão ou quer até, de repente, passar em outros concursos melhores. Essas técnicas aqui servem para qualquer tipo de concurso e não é só para a área policial, tá bom? Então, você que ficou até aqui, vamos conversar agora sobre as estratégias de revisão. Primeira coisa que a gente vai assumir como verdade, sessões curtas de estudo. Não passe de 1 hora, por favor, tá? Não passe de 1 hora. E quando eu falo neste pontinho aqui sobre questões simultâneas de diversos assuntos, o que significa questões simultâneas de diversos assuntos? Associado a sessões curtas de estudos. Significa que dentro de 1 hora, escuta aqui, cara, presta atenção, dentro de 1 hora, você não precisa ficar preso a apenas um assunto. Dentro de 1 hora, por exemplo, de português, você pode fazer 4, 5, 6, 7 assuntos dentro de 1 hora. Como que você vai fazer isso? Resolvendo questões. Cara, e pra te ajudar, realmente, eu tô aqui pra te ajudar, tá? Eu tô te entregando muita coisa gratuita que você não encontra no YouTube de graça, ok? Vai na descrição, pega o meu curso gratuito de questões, onde você vai aprender a operar várias técnicas diferentes. Lá na aula 7 você vai ver que tem uma técnica chamada aleatório modo hard. O que você vai fazer? Exatamente isso aqui. Questões simultâneas de diversos assuntos encaixadas dentro de sessões curtas de estudos. Ponto final, você vai aprender a fazer várias questões sobre vários assuntos e várias disciplinas diferentes dentro do seu dia. Vai lá, assiste esse curso gratuito de questões, assiste essa live secreta que tá aqui no link também. Eu duvido que tenha um sistema de revisões hoje que seja mais simples e mais eficiente do que esse. Claro que não se encerra nesse vídeo, eu já falei várias vezes. Vai lá, assiste a live secreta, baixa o curso gratuito. Se você quiser, ainda tem até um e-book de graça aqui pra você, beleza? Claro que se você quiser dar outros passos, a gente tem o nosso serviço de mentoria, tem cursos gravados, conteúdo exclusivo, mas aqui o meu intuito é te ajudar de graça. Se você for aquela pessoa que quer dar um passo a mais, aí ok, entre em contato comigo, eu não tô te obrigando a comprar nada, tá? Mas se você quer estar perto de pessoas, ter reuniões semanais, realmente pessoas que estudam em alto nível, ter acesso a conteúdo exclusivo, estar perto com a gente toda semana discutindo em reuniões ao vivo, aí beleza, aí você vem com a gente, entra na mentoria, a gente troca essa ideia e o nível é daqui pra cima, fechou? O que eu tô te entregando de graça aqui, você não encontra fácil em qualquer lugar, beleza? E lá nessa live que eu falo tanto pra você, você vai aprender a operar o sistema de revisão por cores, que nada mais é do que pegar aquele edital verticalizado, simplesmente pegar as cores e ir pintando conforme você vai fazendo as suas revisões. Naturalmente isso vai causando um efeito e uma sensação visual que indica para onde você deve ir. Cara, isso aqui é muito importante porque você não precisa fazer mais nada. É praticamente alguém te dizendo onde você deve seguir. Isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Não é todo mundo que tem um sistema de revisão que faz isso. Não é todo mundo, porque eu sei que tem gente que usa fichário, usa planilhas daquelas extremamente complexas e acaba se perdendo, não consegue utilizar aquelas técnicas de revisão de 24, uma semana, tantos dias. Cara, isso é muito difícil de colocar em prática. O que eu tô te propondo aqui é extremamente simples, extremamente tranquilo. E uma prova de que esse vídeo ficou longo é porque até a minha iluminação aqui atrás apagou, nem ela aguentou mais eu falando aqui, mas faz parte, não tem problema, eu tô aqui pra te ajudar, eu sei que tudo leva tempo, ninguém vai ser aprovado em uma semana, ninguém vai ser aprovado em 1 mês, 2 meses aqui, tá? Aqui quem tá nesse vídeo até agora sabe que isso aqui é pé no chão, o estudo não é tão fácil assim como a gente imagina, mas eu tô aqui pra te tranquilizar, já te dei várias ferramentas e por favor, volte neste vídeo se você tiver alguma dúvida ou se você tiver algum feedback pra me passar. Eu vou deixar aqui na tela também a recomendação de 2 vídeos, num deles eu vou te mostrar como estudar sozinho por conta própria, é muito mais benéfico pra você, você vai bem mais longe, eu vou te mostrar como isso pode ser o diferencial de você se desprender desses cursinhos o mais rápido possível e sair na frente de todo mundo. E no outro vídeo eu quero te mostrar como funciona a concorrência nas carreiras policiais, exatamente como os números se comportam e como você deve se comportar diante de toda essa massa que estuda para o concurso público, ou seja, estar lá no topo da pirâmide, estar entre os 5%, 3%, 1% e até outros concursos que são mais difíceis ainda. Então clique nesse vídeo também se você tem interesse em saber mais ainda sobre a realidade dos concursos policiais. Fechou? Então te vejo em um desses 2 vídeos e eu espero sinceramente, de coração, espero ter te ajudado. Eu sei como é difícil estar na tua posição agora, mas você vai conseguir fazer isso aí acontecer, beleza? Te vejo lá naqueles vídeos e um abraço.